Boa tarde. No Nesp Notícias desta quinta-feira, 29 de maio, a gente vai falar sobre liberdade religiosa. O advogado Josias de Souza Rios é o nosso entrevistado ao vivo. E mais... Faltando 2 semanas para a Copa, o comércio de Bauru ainda não sente aumento nas vendas. O projeto social qualifica profissionalmente usuários da Sorri. AME realiza campanha para diagnosticar doenças pulmonares. Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ocupam a sede do INCRA em Bauru. Eles cobram mais agilidade da justiça na mudança da posse de áreas improdutivas. Alguns anos, né? Cerca de 40 trabalhadores rurais de 4 acampamentos da região ocupam desde ontem de manhã o escritório do INCRA na cidade. Os serviços foram interrompidos. Eles querem que a justiça cumpra a emissão de posse de 4 áreas improdutivas na região e ainda decrete mais 17 áreas como improdutivas. A pauta ainda tem reivindicações para as condições dos acampamentos. As famílias se encontram hoje em situação praticamente bastante precária por conta da negligência do órgão, né? A gente tem aí famílias acampadas, à margem de áreas já decretadas improdutivas, aguardando o ajuizamento por parte do judiciário, porém nenhuma manifestação por parte dos órgãos se dá nesse sentido. Os manifestantes disseram que só desocupam o prédio depois que conseguirem uma reunião com o superintendente do INCRA no estado de São Paulo. Por meio de nota, o INCRA diz conhecer a pauta de reivindicação do movimento social. Afirma também que considera a ocupação desnecessária, já que uma reunião entre o INCRA e o MST está agendada para o próximo dia 10 de junho. O escritório do INCRA deve ser desocupado ainda hoje. Faltam exatamente 2 semanas para o começo da Copa do Mundo. Só que nem todo mundo está empolgado com o Mundial de Futebol, que será realizado aqui no Brasil. Os comerciantes esperam um aumento nas vendas, mas o movimento ainda não começou. Nas vitrines do comércio de rua, as cores verde e amarela ainda são raras. Por aqui, pouca gente está no clima de Copa do Mundo. Estou me interessando muito, não. É um pouco. Por que não? Porque muito acontecimento está acontecendo, né? Então, não. Não, eu acho que assim, brasileiro deixa tudo para a última hora, então acho que na semana a gente se anima. Apesar da falta de ânimo de muitos torcedores, a expectativa dos comerciantes é que a venda de produtos com as cores da bandeira do Brasil cresça conforme os jogos da Copa se aproximem. O dono desta loja de fantasias e acessórios acredita que as vendas podem crescer até 100%. A venda está maior para os comerciantes que estão enfeitando a loja deles. O ápice mesmo das vendas é nos dias dos jogos mesmo. Por enquanto, os produtos mais procurados são aqueles que fazem mais barulho. Mas existem muitas opções: bandeiras, camisetas, bonecos. Depois de experimentar, a Sueli levou esse chapéu. Tô tentando ficar no clima. Preocupada, com medo, mas tô tentando ficar no clima. Nesta outra loja, o grande destaque das vendas é a camisa oficial da seleção. Mas não é para qualquer um, não. Para ficar parecido com um jogador, é preciso desembolsar entre 120 e 240 reais. A expectativa nossa é muito grande, né? As vendas agora começaram a aumentar, das camisetas, a procura é maior. E a gente espera aí que depois da abertura da Copa, o Brasil já passando da primeira fase, a demanda da venda das camisetas aumenta muito mais. Nem todo mundo vai deixar as compras para a última hora. Pelas ruas da cidade, tem torcedora empolgada, fazendo lista de compras. Eu, como uma boa brasileira que sou, já vivo no clima da Copa, né? Ainda não comprei, estou pesquisando, mas pretendo comprar sim. Só falta os acessórios. Falta o chapéu, peruca, a corneta e o Brasil ganhar, ser campeão. A abertura e o primeiro jogo do Brasil na Copa serão na quinta-feira, dia 12 de junho, a partir das 5 da tarde. A seleção enfrenta o time da Croácia no Itaquerão, em São Paulo. E durante os Jogos do Brasil, o comércio da cidade vai funcionar em horários especiais. Algumas lojas vão fechar mais cedo. Os detalhes estão no nosso aplicativo para TV digital. Se a sua televisão é interativa e está nos assistindo pelo canal digital, você vê aí na sua tela um ícone de interatividade. Clique e acesse.
E também pelo nosso aplicativo interativo você pode participar da nossa enquete. Agora, no fim de semana, tem virada cultural aqui em Bauru e a gente quer saber a sua opinião. Além do que foi divulgado, o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, mais artistas famosos, eventos nos bairros, outros tipos de atrações, ou você está satisfeito com a programação? Você pode votar no nosso site ou então pelo controle remoto. A gente faz agora um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Projeto da Sorri ensina usuários a consertar computadores. O Nesp Notícias volta já já. Ontem teve audiência pública na Câmara para discutir os problemas da saúde no município. Para o vereador Fabiano Mariano, que presidiu o encontro, os vereadores estão de mãos atadas. Segundo ele, a Secretaria de Saúde afirmou que não há soluções previstas em curto prazo. Agora, vereadores estudam a criação de um grupo de trabalho com representantes do município, do Estado e da União em busca de melhorias. Na audiência, o secretário de Saúde de Bauru, Fernando Monte, explicou que há limitação para contratar mais médicos, além da falta de interesse de profissionais em concursos que são abertos. Além disso, o município já aplica 25% do orçamento na saúde. Para o secretário, em alguns pontos houve avanços, como a redução no tempo de espera e a maior oferta de serviços com a inauguração de UPAs. O próximo sábado é o Dia Mundial Sem Tabaco. Aqui em Bauru, um ambulatório médico de especialidades realizou nesta semana uma campanha para diagnosticar o enfisema pulmonar, uma das doenças mais comuns de quem não consegue largar o cigarro. A triagem começa com um questionário. Depois, os pacientes são encaminhados para o teste com o espirômetro. Enche só. Bem forte. Um aparelho que mede a capacidade de respiração da pessoa. Um sopro forte e o equipamento calcula a quantidade de ar expelida. Dependendo do resultado, a pessoa é encaminhada para atendimento com pneumologista, porque pode estar com enfisema pulmonar. O objetivo do mutirão é diminuir a fila por um diagnóstico. Muitos fumantes nem sabem que o pulmão já pode estar comprometido. Isso prejudica um pouco o tratamento porque é uma doença irreversível. À medida que você continua fumando, ela vai progredindo e se tornando mais grave, o tratamento com medicação já não é tão mais efetivo. Então, por isso a grande importância de a gente tentar prevenir a doença e o mais rápido possível fazer o diagnóstico para tentar interromper o hábito do tabagismo, não deixar essa doença progredir mais e tentar tratar com medicação para melhorar os sintomas e a qualidade de vida. O enfisema pulmonar é uma das doenças mais comuns relacionadas ao cigarro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a quarta causa de mortes no mundo. No Brasil, ela mata 40 mil pessoas por ano. São 23 óbitos por hora. Dona Cleusa fuma há 50 anos. Ela tentou parar várias vezes, mas não consegue abandonar o vício. O resultado deu positivo e agora ela vai ter que passar pelo médico. A senhora acha que consegue parar de fumar? O que a senhora vai fazer? Vou tentar. Vou ver se eu consigo. Vamos ver. Parar de fumar é o principal, né? Porque se você continua fumando, vai progredindo a doença. O AME aqui em Bauru fica na rua Rubens Arruda, quadra 7, no centro. O telefone é o 14-3223-1335. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. Falta pouco para Bauru alcançar a meta, que é imunizar 80% do público-alvo. Segundo o último levantamento, 75% da população esperada já foi imunizada. A meta é vacinar cerca de 95 mil pessoas. Devem receber as doses crianças com até 5 anos de idade, pessoas com mais de 60, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz e também doentes crônicos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 4 da tarde. Os endereços você confere no site da Prefeitura de Bauru. O céu limpou hoje em Bauru, a temperatura continua a subir, mas não o suficiente para espantar o frio. Os detalhes da previsão no mapa.
Faz sol em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuva até domingo. Neste dia, uma frente fria chega ao estado e deixa o tempo instável. Em Bauru, o céu aberto deve se manter até o fim de semana. A umidade do ar agora é de 50%. Temos ventos de brisa a 12 km por hora. A mínima hoje foi de 12 graus e a máxima ficou em 23. Amanhã a temperatura deve variar entre 14 e 26 graus. Para conseguir um emprego, é preciso capacitação. Aqui em Bauru, a Sorri lançou um curso que ensina aos alunos a dar assistência técnica a computadores. Este container virou uma sala de aula e aqui os usuários da Sorri em Bauru aprendem uma nova atividade. 50 alunos serão capacitados em manutenção em computadores. São 5 turmas treinadas para formatar e verificar se existem defeitos e como corrigi-los. A atividade hoje bastante procurada pelas empresas. Hoje toda empresa tem no mínimo 2 ou 3 computadores. Então, é interessante para a empresa e foi uma solicitação do mercado mesmo, esses profissionais em todos os ramos. O curso é gratuito. Em 5 semanas, a turma já se forma. Primeiro são as aulas teóricas. O professor ensina história e noções de informática. A carga é completada com aulas práticas. Nelas, os alunos aprendem a instalar softwares e até desmontar os computadores para identificar peças defeituosas. A ideia aqui é transformar conhecimento em geração de renda. Nós temos pessoas com deficiência, diversas, desde deficiência intelectual, física, até pessoas também de baixa renda, então que necessitam de uma qualificação para poder se inserir no mercado de trabalho e para poder concorrer também com as outras pessoas, Maria Lúcia é a única mulher da turma. Há 9 meses, teve um AVC. O curso é uma chance de voltar a ajudar nas contas de casa. Toda a diferença, porque aí eu iria poder arcar com as minhas despesas, e que hoje em dia não é fácil. Já o Matheus sonha com o primeiro emprego. Quanto que para você seria importante você assinar uma carteira de trabalho? É muito importante, porque é dependência, A gente seguir aí, crescer um pouco mais na vida. Eu quero sentir esse gostinho de primeiro emprego, que eu nunca trabalhei. Logo depois do intervalo, a gente vai falar sobre liberdade religiosa com o advogado Josias de Souza Rios, da comissão da OAB. Participe do Nesp Notícias, mande suas perguntas por telefone ou pela internet. A gente volta daqui a pouco. A OAB Bauru vai realizar hoje uma mesa redonda para discutir a liberdade religiosa nos espaços públicos e privados. O debate é logo mais às 19h, na Casa do Advogado, na OAB. Fica na Avenida Nações Unidas, número 3030. E para adiantar um pouco esse tema, nós recebemos o vice-coordenador da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, o advogado Josias de Souza Rios. Josias, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. A OAB que agradece. Muito obrigado. Queria começar, Josias, falando sobre uma polêmica recente, que um juiz federal ele declarou que a Umbanda e o Candomblé não são religiões. Ele julgava um pedido do Ministério Público Federal de retirar do canal do YouTube vídeos em que pastores evangélicos falavam mal de praticantes do Candomblé e da Umbanda. E ele negou a retirada desses vídeos e falou que não são manifestações que podem ser consideradas religiosas. Como que a comissão aqui enxerga essa situação? Bom, a priori a comissão entende que ele aplicou uma interpretação, uma definição do que seria religião bastante estreita, bastante curta. É uma definição clássica, em que ele se baseou, mas nós entendemos que não é a melhor, a mais acertada para os dias atuais, ante as várias manifestações religiosas existentes no nosso país. Existem religiões que não têm a formação, a conformação que ele deu, que é a existência de texto codificado, um livro, por exemplo, há tradições orais, como é o próprio caso das 2 religiões mencionadas, a questão da hierarquia, quer dizer, a existência de níveis de organização. Então, isso, a definição dele, nós entendemos que não é a melhor. E também um dos argumentos, elas não têm a presença de um Deus, Isso, essas religiões, várias delas têm, ao invés de um Deus, são politeístas, vários deuses ou várias entidades que fazem parte do seu culto, da sua maneira de entender a divindade.
Então, nesse caso, nós entendemos que o juiz até caminhou mal, porque, inclusive, a definição de religião não era o objeto da ação. O objeto da ação era a afronta ao direito à liberdade religiosa, a afronta a essas entidades por conta desses vídeos que seriam ofensivos, né? Então, ele caminhou em algo que, de fato, não era nem sequer o objetivo ali. Por outro lado, a gente tem que olhar uma outra questão também, por conta desse evento, que é a situação de como está sendo tratado isso. O extremismo, o calor do momento gera repercussões, às vezes, de ambos os lados para extremos, exageradas, né? E já há casos até que se colocam como o juiz sendo racista ou sendo alguma pessoa preconceituosa. Não se pode retirar isso da sentença que ele fez, né, da decisão que ele fez preliminar, tanto é, inclusive, que houve reconsideração dele. Numa manifestação posterior, ele retificou a fundamentação da decisão inicial dele, manteve o indeferimento, não deu a liminar para retirar os vídeos, mas alterou a fundamentação para reconhecer essas manifestações religiosas mencionadas como religiões. Quer dizer, ele se baseou num critério que, na sua visão, não seria o mais adequado, né? Não é o mais adequado, já não seria o melhor para a nossa realidade brasileira. Por outro lado, ele não pode ser também tido como uma pessoa racista ou de má fé ou preconceituosa por conta disso. Até porque age como juiz dentro da sua independência funcional. O juiz tem o dever de decidir com base no seu livre convencimento e fundamentar a sua decisão. E foi o que ele fez, embora de uma maneira que nós possamos questionar, mas ele agiu dessa maneira. Então nós entendemos que não foi a melhor, mas que não se deve também fazer como estão fazendo, um linchamento moral do juiz. Certo. E essa mesa redonda vai discutir também hoje à noite, né, na OAB, a questão da religião e o ensino. Sim. A gente sabe que historicamente foi um processo longo de negociação para que o ensino, a educação se tornasse laica no país. E hoje, o que diz a legislação sobre isso, sobre a religiosidade dentro das escolas? Ainda hoje é permitido, existe a possibilidade do ensino religioso dentro das escolas. É uma matéria colocada de maneira optativa, né, dentro do horário regular de aulas, mas que a matrícula é facultativa, quer dizer, não é obrigatória. E, via de regra, ela não tem, assim, a cor ou o perfil de uma determinada linha religiosa. O que nós temos visto hoje é muito mais um ensino sob o nome de ética, ou seja, são conceitos gerais, morais, que permeiam, que existem na maioria das religiões e que, de todo modo, são úteis ao cidadão de uma maneira geral, né? Então é o que nós temos visto hoje. A escola não pode impor que o aluno frequente uma aula de ensino religioso? Não há essa imposição hoje. Não pode ser posto justamente para preservar aí o direito de escolha de cada um com respeito ao seu ensino, à religião familiar, a religião que os pais entendem como adequadas para seus filhos. Um outro tema que você se propõe a discutir logo mais é a relação da religião e o trabalho. O que pode a cada indivíduo dentro do seu ambiente profissional? Sim, essa é uma discussão que tem havido alguns embates até em nível judicial, por conta de dias, por exemplo, chamados dias de guarda, dias santos, né? Isso tem gerado algumas dificuldades. A questão também do espaço que cada ser humano, cada pessoa tem dentro do seu local de trabalho. É a discussão do que cada um pode pôr, por exemplo, na sua mesa, na sua sala, né? Em função, muitas vezes, da religiosidade do proprietário, do dono, ou do chefe também, no caso de repartições públicas, né? Essa é uma discussão que nós temos visto muito. A própria questão de símbolos religiosos, crucifixo, a leitura de textos bíblicos. Inclusive, na sessão da Câmara aqui em Bauru, antes de começar a sessão, é lido um salmo, sim, né? Sim, que é algo plenamente coerente com a cultura majoritária do nosso país. O nosso país, em termos de proporção, praticamente 70%, 80% da população é de origem cristã, seja ela cristã católica ou cristã evangélica. E temos uma longa história que remonta não só à própria do Brasil, mas à origem europeia, né? Então não se pode, de um momento para outro, pretender que seja desprezada a cultura toda, essa forma que a religião tem, essa importância que tem na vida individual e coletiva do país. O ideal é que os espaços públicos fossem neutros em relação à religião? O Conselho Nacional de Justiça, há algum tempo, se manifestou sobre isso, justamente questionado sobre a retirada de crucifixos, de símbolos religiosos de tribunais. E houve uma manifestação no sentido de deixar isso ao bom senso, à análise de quem exerce o poder administrativo daquele local. Ou seja, o juiz, por exemplo, tem plena autoridade e liberdade para decidir se na sala
da sua vara, do seu local de trabalho, permanecerá ou não o crucifixo. Ele colocará ali um recipiente com sal grosso e pimenta, por exemplo, da matriz africana, certo? Ele tem plena liberdade para isso. E isso, apesar da opinião de algumas pessoas em contrário, eu creio que nenhum desses símbolos, seja de qualquer das religiões que eu mencionei aqui, fere, choca qualquer pessoa de outra religião. O nosso povo, normalmente, é um povo tolerante com respeito à religiosidade. O que nós temos tido é discussões em nível mais elevado, de intelectuais, até de esquerda ou de nível governamental, querendo criar alguma situação, algum debate, numa coisa que para o povo é muito tranquila. O povo convive de uma maneira razoavelmente pacífica. Exato. E vocês propõem também, Josias, a criação do Dia da Liberdade Religiosa aqui em Bauru. Qual a importância de se ter um dia para aprofundar essa discussão? Sim, a importância é justamente ter uma data específica para comemoração, uma data como marco para consagrar a importância desse assunto. É um assunto que tem crescido o debate em torno dele ao longo dos anos no nosso país, tem crescido desde a Constituição de 88, cujo preâmbulo fala sobre a proteção de Deus e a discussão sobre isso. Tem aumentado esse debate em função de movimentos específicos, movimentos de esquerda, outros movimentos que são notoriamente antirreligiosos e que têm se oposto a isso, tem criado dificuldades a isso. Então é importante se consagrar uma data para isso, para que haja debate e para que se estabeleça de modo muito claro que é uma liberdade que foi conquistada e tem que ser defendida. A liberdade religiosa, como qualquer outra, está sujeito a ser violada, está sujeito a ser diminuída e pode sofrer, se nós não tivermos a devida cautela, com a ação de pessoas que não têm esse respeito, não têm essa religiosidade. Mas volto a dizer, a maioria da população brasileira é religiosa. Então tem que haver respeito a isso, tem que haver essa garantia. E essa data é propícia para se lembrar disso. Tá certo, Josias. Muito obrigada por sua participação. Sempre às ordens, agradecemos o convite. E o Unesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Deixe seus comentários e mande as suas sugestões. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!